Olá, gente. Nesta videoaula, nós vamos ter dois momentos. No primeiro momento, nós vamos falar um pouquinho sobre os glicocorticoides, né? E no segundo momento, nós vamos falar sobre o tratamento farmacológico da asma, tá? Então, nessa primeira parte da videoaula, nós vamos falar um pouquinho dos glicocorticoides, né, que representam, portanto, o cortisol, que é um hormônio naturalmente produzido pela glândula suprarrenal, juntamente com seus derivados sintéticos. E esses agentes, eles são utilizados terapeuticamente devido à sua capacidade de, né, produzir efeitos anti-inflamatórios, antialérgicos e imunossupressores. Então nós vamos falar dos glicocorticoides, né, focando o seu uso principalmente dentro desse contexto, né, dentro dessas ações anti-inflamatórias, antialérgicas e imunossupressoras. Bom, gente, então os glicocorticoides, como já comentamos, representam, portanto, o cortisol, né, que é um hormônio naturalmente produzido pela glândula suprarrenal. Né? Esse hormônio exerce uma série de efeitos no nosso organismo, né? No controle do metabolismo glicídico, lipídico, proteico, também na regulação do funcionamento do sistema cardiovascular, né, do tecido ósseo e assim por diante. Só que o cortisol, né, ele também apresenta importantes efeitos anti-inflamatórios, antialérgicos e imunossupressores, o que acaba justificando o seu uso na prática terapêutica. Né? Assim como também os efeitos do cortisol em outros sistemas, né, do nosso organismo vão representar também, né, importantes reações adversas que podem surgir com o uso crônico, né, do cortisol, né, na forma de um fármaco, né, neste caso específico a hidrocortisona. Né? Então a hidrocortisona é o fármaco que representa, portanto, o cortisol, assim como também os seus derivados sintéticos, né, como a prednisona, betametasona, dexametasona, triancinolona, deflazacorte e assim por diante. Tá? Então, nesta videoaula nós vamos abordar principalmente o uso, né, da hidrocortisona, cortisol, e dos seus derivados sintéticos dentro do contexto, né, de suas ações anti-inflamatórias, antialérgicas e imunossupressoras. Então, gente, o nosso organismo ele produz, né, hormônios, esteroides, conhecidos como corticosteroides, né? Porque esses hormônios eles têm origem, né, do córtex da suprarrenal, né? Ou também conhecida como glândula adrenal. Né? E esse córtex da adrenal ou da suprarrenal ele é dividido em uma, duas, né, três camadas celulares, cada qual produzindo diferentes hormônios. Né? Dentro do contexto dos corticoides, né, ou corticosteroides, nós temos a zona glomerulosa, né, que é a porção mais externa do córtex, que possui células capazes de produzir o hormônio corticosteroide, conhecido como aldosterona. Né? A aldosterona no nosso organismo possui importantes efeitos no balanço hidroeletrolítrico, né? Estimulando, portanto, a retenção de sódio, consequentemente de água, e maior eliminação de potássio. Né? Então, a aldosterona é um corticosteroide, né, amplamente conhecido como mineralocorticoide, né, devido às suas ações sobre o balanço do sódio e do potássio no nosso organismo. Temos também aqui uma segunda camada celular, né, que compreende a zona fasciculada, na qual nós vamos observar, né, células que vão ser capazes de produzir, né, o cortisol e a corticosterona, em especial o cortisol. Né? O cortisol é um corticosteroide que possui diversas ações no nosso organismo, né? Em especial a ação sobre o metabolismo da glicose. Né? Então é um fármaco não, me perdoe, é um hormônio que é capaz de produzir um estado hiperglicêmico, né? Com o intuito então de favorecer, né? Ou de facilitar a produção de glicose e, consequentemente, o seu uso por tecidos que são glicose dependentes, né? Como, por exemplo, o encéfalo e o
miocárdio, né? Então é um hormônio, né, conhecido como hormônio do estresse, né, que permite, portanto, a sobrevivência do nosso organismo em situações de estresse. Seja esse estresse um estresse físico, né, uma infecção, uma lesão, ou um estresse emocional, tá? E além dessa ação, né, do cortisol sobre o metabolismo, né, da glicose, esse hormônio também possui importantes ações sobre o metabolismo proteico, lipídico, sobre o funcionamento, por exemplo, cardiovascular, do sistema nervoso central, no balanço, né, do cálcio no nosso organismo, entre várias outras ações. Só que na nossa aula nós vamos focar principalmente na ação do cortisol e dos seus derivados sintéticos no contexto da inflamação, né, da alergia e da imunidade, né, onde, portanto, né, esses agentes, né, os derivados do cortisol, o próprio cortisol, são utilizados de forma terapêutica. Né? Então, a aldosterona, o cortisol e a corticosterona são, portanto, os principais agentes corticosteroides produzidos naturalmente pelo nosso organismo. Né? O córtex da adrenal, na zona reticular, também possui células que são capazes de produzir androgênios, né, como DHEA, né, que, se não me engano, se minha memória não falha, significa desidro epiandrosterona, né, que é um precursor dos hormônios androgênicos, né, em especial a testosterona, certo? Bom, e como se dá a regulação da produção dos glicocorticoides, né? Como, por exemplo, o cortisol, tá? Então, a produção do cortisol, né, um glicocorticoide, ela é regulada pelo eixo hipotálamo-hipófise, né? Então, neurônios do hipotálamo, né, são capazes de produzir e liberar o CRH, que significa hormônio liberador de corticotrofina, né? E esses neurônios hipotalâmicos, né, secretam CRH, né, o hormônio liberador de corticotrofina, obedecendo um ciclo circadiano, né, onde o CRH ele é liberado, né, a sua liberação é maior, principalmente, né, pela manhã, mas também o hipotálamo ele responde a situações de estresse, né, tanto estresse físico, né, como hipoglicemia, uma infecção, né, uma lesão, como também um estresse emocional, né, fazendo com que então a gente observe uma maior liberação do CRH, né, que é o hormônio liberador de corticotrofina. Esse CRH, né, produzido pelo hipotálamo, ele vai cair no sistema, né, porta hipotalâmico hipofisário, né, que é um sistema vascular que irriga a hipófise. Né? Então o CRH vai entrar em contato com células específicas da adeno-hipófise ou hipófise anterior, estimulando, portanto, estas células, né, a liberar o ACTH, né, ou corticotrofina. O ACTH então cai na corrente sanguínea, né, e vai então atuar no córtex da adrenal, né, na zona fasciculada, estimulando, portanto, as células do córtex da adrenal a liberar o cortisol na corrente sanguínea. Né? E o cortisol então ele vai exercer ações, tá, em diversos tecidos no nosso organismo, né, produzindo efeitos metabólicos, né, em especial o aumento dos níveis de glicose no sangue, como também pode produzir importantes efeitos sobre o metabolismo proteico, lipídico, sobre o funcionamento do sistema cardiovascular. Só que, além disso, o cortisol, né, ele também é responsável por regular a sua própria produção, né, por meio de alças de feedback negativo. Né? Então, o cortisol ele pode atuar tanto no hipotálamo como na hipófise anterior, inibindo a liberação dos hormônios hipotalâmicos ou hipofisários. Né? Então, com o intuito de sempre manter os níveis de cortisol dentro de uma faixa fisiológica. Tá? Isso vai ser importante para a gente porque os corticoides, né, exógenos, né, os derivados do cortisol, eles também podem atuar no hipotálamo e na hipófise, suprimindo, né, esse eixo hipotálamo-hipófise, tá? Fazendo com que então ocorra redução dos níveis, né, redução da produção do ACTH, gerando, portanto, uma atrofia
do córtex da suprarrenal, né, o que gera, portanto, uma inibição da produção endógena de cortisol. Tá? Então, com a interrupção de uma terapia, né, por glicocorticoides, né, pode ocorrer então o que a gente chama de uma insuficiência suprarrenal aguda, né, que pode ser uma condição fatal, que pode até mesmo levar à morte do paciente, né, por conta dessa inibição do eixo hipotálamo-hipófise, gerando uma inibição da produção do ACTH e, consequentemente, uma atrofia do córtex da suprarrenal, né, inibindo, portanto, a produção de cortisol endógeno. Né? Então, após uma terapia prolongada com um corticoide exógeno, né, com glicocorticoide exógeno, é importante que essa interrupção da terapia ela seja gradual, com o intuito de permitir, né, a volta do funcionamento do eixo hipotálamo-hipófise e, consequentemente, permitir a volta da síntese normal do cortisol. Né? Então, a gente vai discutir um pouquinho isso mais no finalzinho dessa primeira videoaula. Tá? Já o mineralocorticoide aldosterona, né, que é produzido pela zona mais externa, né, da adrenal, o controle da produção da aldosterona, ele se dá basicamente pela angiotensina 2, né, que é o resultado do sistema, que é um hormônio, né, produzido pelo sistema renina-angiotensina, pelo sistema renina, né, melhor dizendo. Então a renina liberada pelos rins, né, pelas células justa medulares, né, essa renina ela é responsável por clivar o angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1 é convertida em angiotensina 2, né, pela enzima conversora de angiotensina. E a angiotensina 2 então vai atuar no córtex da suprarrenal, estimulando, portanto, a liberação da aldosterona. Né? E a aldosterona, então, ela vai atuar no córtex da suprarrenal, estimulando, portanto, a liberação... desculpa, gente. Então, a aldosterona, né, ela vai atuar lá no néfron, né, no túbulo contorcido, no ducto coletor, melhor dizendo, estimulando a retenção de sódio e, consequentemente, de água. Tá? Então, a regulação da aldosterona ela difere da regulação da liberação do cortisol, né? Onde o cortisol sofre influência do eixo hipotálamo hipófise, né, para a sua liberação, enquanto que a aldosterona, que é um mineralocorticoide, a sua liberação ela é devido à angiotensina 2, né, que é produzida, portanto, em resposta ao sistema renina e, em seguida, né, pela ação da enzima conversora de angiotensina. Bom, e quais são, portanto, as ações dos glicocorticoides no nosso organismo? Tá? Então aqui a gente tem apenas uma visão geral, tá, das suas principais ações, que são ações essencialmente metabólicas, reguladoras e ações anti-inflamatórias, antialérgicas e imunossupressoras. É evidente que os glicocorticoides, né, como o cortisol, também possuem ação em diversos outros tecidos, né, como por exemplo no tecido no sistema cardiovascular, no sistema ósseo, no próprio sistema nervoso central. Mas aqui a gente vai apenas abordar algumas de suas, né, principais ações que podem ter, né, ou que vão ter maior importância na farmacologia dos agentes, né, dos derivados sintéticos do cortisol, né, que é, portanto, o nosso glicocorticoide, que é produzido endogenamente. Então, gente, a ação dos glicocorticoides, essencialmente, elas são ações metabólicas, tá? Onde o cortisol, né, vai atuar essencialmente produzindo hiperglicemia, né? Então esse hormônio ele reduz a captação de glicose, né, periférica pela musculatura esquelética, tá? Também estimula a gliconeogênese, né, a produção de glicose por meio de fontes não glicídicas, utilizando o glicerol, né, e alguns aminoácidos, com o intuito, portanto, de fornecer glicose, né, para tecidos que são glicose dependentes, como, por exemplo, o tecido cardíaco e o sistema nervoso central.
tá? Então é um intuito de proteger o nosso organismo numa situação de estresse, né? Garantindo, portanto, o aporte de energia para, né, órgãos que são essenciais para a nossa vida, né? Os glicocorticoides também estimulam o catabolismo proteico, né, com o intuito de fornecer aminoácidos que possam ser utilizados para a gliconeogênese. Os glicocorticoides também possuem importantes ações sobre o metabolismo lipídico, né? Em especial, esses agentes aumentam, né, a quantidade de ácidos graxos no sangue, né? Também de glicerol, né? O glicerol então vai ser utilizado na produção de glicose. Também ocorre importante redistribuição da gordura do nosso organismo. Aparentemente, os adipócitos, né, dos membros são mais sensíveis à ação do cortisol, né, a ação sensibilizadora do cortisol, e enquanto que os adipócitos, né, do abdômen, do pescoço e da face são menos sensíveis. Então isso acaba estimulando o depósito de gordura, né, nesses locais, né? Então a gordura sai dos membros, né, da periferia, e acaba se distribuindo ou se depositando, por exemplo, no tecido adiposo do abdômen, da face, do pescoço, né? O que acaba gerando a característica fenotípica da doença de Addison, né? Que é da doença de Addison, não, gente, me perdoe, da doença de Cushing, né? O que gera, portanto, essa característica fenotípica de deposição de gordura no abdômen, na face, no pescoço, tá? Pela ação, tá, dos corticoides, principalmente em altas doses e por longos períodos de tempo. E os glicocorticoides também possuem importantes efeitos no cálcio, né? Então são agentes que causam um balanço negativo. Então são agentes que inibem a absorção de cálcio pelo intestino, aumenta a sua eliminação e também podem estimular a reabsorção de cálcio no osso, né, por uma ação tanto nos osteoblastos como nos osteoclastos, né? Sem falar também que os glicocorticoides inibem a síntese de colágeno, né? Então isso também pode acabar favorecendo o efeito desses agentes a longo prazo, né, na saúde do osso, né? Então o uso crônico dos corticoides exógenos, né, do cortisol, dos seus derivados sintéticos, pode levar à osteoporose, né? Os glicocorticoides também possuem importantes ações reguladoras, né? Então, como a gente já viu, o cortisol endógeno, assim como também os agentes exógenos, né, os derivados do cortisol, possuem ação negativa sobre o hipotálamo e a hipófise, reduzindo a secreção do CRH, né, que é o hormônio liberador de corticotrofina, e da corticotrofina. Tá? Então, após um tratamento crônico, né, com os glicocorticoides exógenos, a interrupção da terapia ela deve ser gradual, com o intuito de, né, evitar que ocorra uma insuficiência suprarrenal aguda. E talvez o mais importante para a aula de hoje são as ações anti-inflamatórias, antialérgicas e imunossupressoras, tá, dos glicocorticoides, né, tanto do cortisol endógeno como também do cortisol exógeno e dos seus derivados sintéticos, né? O que justifica, portanto, a utilização desses fármacos na terapêutica, né? Então são agentes capazes de inibir, né, todos os aspectos relacionados à inflamação, assim como também possuem importantes ações antialérgicas e imunossupressoras. Já os mineralocorticoides, como a aldosterona, vão possuir uma ação renal, né, na reabsorção de sódio e na eliminação de potássio, tá? O cortisol, gente, além de produzir, né, que é um glicocorticoide, além de produzir ações, né, metabólicas, anti-inflamatórias reguladoras, o cortisol também possui ação mineralocorticoide, tá? Então, alguns dos seus derivados também possuem essa ação, né, o que acaba também sendo uma importante reação adversa ao seu uso, né, que é o que a gente vai destacar mais adiante. Bom, e como é que é o mecanismo de ação dos glicocorticoides? Então, os glicocorticoides induzem os seus efeitos por meio de ações gênicas, tá? Então, são fármacos, né, que vão atuar no receptor de glicocorticoide, que é um receptor intracelular, tá? E na ausência, né, do cortisol, esse receptor ele encontra-se ligado a proteínas de choque térmico, né, como HSP70 e HSP90. Essas proteínas de choque térmico elas são importantes, né, para
para manter, né, o receptor no citosol, né? Então são proteínas que tendem a estabilizar, portanto, né, são proteínas estabilizadoras que tendem, portanto, a estabilizar o receptor de glicocorticoide no citosol. Com a chegada do cortisol e a sua interação com o receptor, ocorre dissociação desse complexo, né, das proteínas de choque térmico. O complexo cortisol receptor, né, migra para o núcleo, né, sofre dimerização, se ligando a genes responsivos, né, para os glicocorticoides. Em seguida, a gente tem o recrutamento de coativadores ou correpressores que vão estimular ou inibir a transcrição gênica, né, levando, portanto, ao aumento ou diminuição do RNA mensageiro, né, a depender, né, do tipo de proteína que vai ser regulada. Tá? Então, por exemplo, após a ligação do receptor ao núcleo, né, a gente vai ter uma maior expressão da lipocortina 1, que é uma importante proteína que regula negativamente a ação da fosfolipase A2. Não sei se vocês lembram, mas a fosfolipase A2 ela é responsável por clivar, né, o ácido araquidônico, né, que é um ácido graxo, né, presente nos fosfolipídios, em araquidonato livre. E o araquidonato livre, então, ele vai ser substrato para enzimas como a ciclooxigenase e a lipoxigenase, levando, portanto, à formação dos eicosanoides, né, dos leucotrienos e das prostaglandinas. E esses eicosanoides são importantes mediadores da inflamação, assim como também da imunidade, né, de processos alérgicos. Tá? Então, ao inibir a fosfolipase A2, a gente não tem produção desses mediadores essencialmente inflamatórios, consequentemente, nós vamos ter uma importante ação inflamatória. Além disso, né, a ação gênica do cortisol, né, e consequentemente também dos seus derivados sintéticos, né, dos glicocorticoides exógenos, também leva à inibição da transcrição gênica de importantes proteínas, né, que estão envolvidas no processo da imunidade e da inflamação. Então, por exemplo, pode ocorrer redução da produção da ciclooxigenase 2, né? Consequentemente, isso leva à redução da produção dos prostanoides. Também vamos ter diminuição da produção de interleucinas, né? Que são importantes mediadores, né? Da imunidade e da inflamação, né? Sendo responsável pela proliferação e recrutamento de diversos tipos de leucócitos. Tá? Então isso acaba produzindo, né, as ações anti-inflamatórias, assim como também antialérgicas e imunossupressoras relacionados aos glicocorticoides, tá? Então, ó, aqui demonstrando um pouquinho nessas ações, né? Então aqui a gente tem, ó, a ação da fosfolipase A2, né? A fosfolipase A2 ela é ativada pelo aumento do cálcio intracelular, que pode se dar por diversos estímulos, né? Como a gente viu na aula passada. Tá? Então, por exemplo, a lesão de um endotélio aumenta cálcio intracelular, a ação da histamina no seu receptor no endotélio ou no fibroblasto, a bradicinina, né? Então, isso tudo aumenta cálcio intracelular, ativando a fosfolipase A2, e a fosfolipase A2 então vai clivar o ácido araquidônico, né, que é um ácido graxo, presente nos fosfolipídios, em araquidonato livre. E o araquidonato livre, então, ele é substrato para enzimas como a lipoxigenase e a ciclooxigenase. A lipoxigenase vai converter o araquidonato livre, né, no 5-HPET, né, que, se não me engano, significa 5-hidroxiperoxeicosa tetranóico. Tá? E essa substância, então, ela vai ser convertida, né, no leucotrieno A4, o qual, então, sob a ação de diversas enzimas específicas, vai levar à formação dos leucotrienos, como o leucotrieno B4, né, que é importante para a quimiotaxia, né, para o recrutamento de leucócitos para o local, né, da inflamação. Também produção de proteínas de adesão, né, o que garante o rolamento e a chegada dos leucócitos ao local de interesse, e também estimula a produção de citocinas, né, o que contribui também, né, para a proliferação e para o recrutamento de leucócitos para o local da inflamação. Né? Também temos produção de leucotrienos C4, D4, E4, F4, que são importantes mediadores da alergia, né, causando edema, broncoconstricção e produção de muco, né, no caso dos brônquios. Tá?
No caso das prostaglandinas, né, a gente falou na aula passada, então a ciclooxigenase ela converte o araquidonato livre na prostaglandina G2 e H2, e essas prostaglandinas, né, são alvo então ou substrato para outras enzimas, né, específicas, levando à produção da prostaglandina E2 e da prostaciclina, né, que são importantes agentes envolvidos no processo da inflamação. Então os glicocorticoides eles atuam em diversas frentes, né, no que diz respeito à produção desses mediadores inflamatórios. Tá? Então os glicocorticoides, né, estimulam a produção da lipocortina 1, né, que inibe a fosfolipase A2. Consequentemente, a gente não tem produção nem dos leucotrienos e nem das prostaglandinas. Os glicocorticoides, por outro lado, inibem a expressão da ciclooxigenase 2, né, que é a ciclooxigenase indutiva, né, que é a que participa dos processos inflamatórios, o que também reduz a prostaglandina E2, a produção da prostaglandina E2 e, consequentemente, das prostaciclinas. Tá? Além disso, né, os glicocorticoides também apresentam importantes ações anti-inflamatórias e imunossupressoras relacionadas diretamente ao funcionamento dos linfócitos T, endotélio e dos macrófagos. Tá? Então, os linfócitos T, né, que são muito importantes na imunidade adquirida, né, têm a sua ação suprimida pelos glicocorticoides, né, porque os glicocorticoides inibem a produção de citocinas como IL-1, IL-2, IL-6, fator de necrose tumoral alfa, interferon gama, tá? Que são importantes citocinas relacionadas à ativação e proliferação desses linfócitos. Tá? Então, consequentemente, a gente acaba reduzindo, né, suprimindo a resposta linfocitária, né, dentro de um contexto de uma inflamação ou de uma resposta imune. Tá? Os glicocorticoides também reduzem a expressão de proteínas de adesão no endotélio, né, vascular, o que reduz o recrutamento de leucócitos, né, para o local da inflamação, da lesão. Né? Como também os glicocorticoides podem atuar nos macrófagos, reduzindo a produção de prostaglandinas, de citocinas, o que também reduz a ativação e o recrutamento de leucócitos. Tá? Então isso acaba, né, os glicocorticoides acabam atuando tanto no contexto, né, vascular, né, edema, como também atuam no contexto celular da inflamação. Né? Então são agentes que atuam em diversos aspectos da resposta inflamatória, assim como também, né, no processo da imunidade, né, que poderia ser importante para o combate, né, de uma infecção causada por um micro-organismo, né, seja ele uma bactéria ou um vírus. Tá? Então possui tanto ações anti-inflamatórias como imunossupressoras. Então aqui, gente, nós temos os principais corticoides, né, glicocorticoides utilizados na prática, né? Existem vários outros, tá? Mas aqui eu destaco aqueles, né, mais conhecidos, os mais utilizados. Né? Também são conhecidos como anti-inflamatórios esteroides, né, por conta de sua ação anti-inflamatória. Então todos esses agentes eles são glicocorticoides, né, com ação anti-inflamatória, imunossupressora e antialérgica, né? Com exceção talvez aqui da fludrocortisona, né? Que é um agente que tem maior ação mineralocorticoide, tá? Em relação aos outros agentes. Tá? Então a gente tem a hidrocortisona, né? Que é o fármaco, que é o cortisol. Tá? Então a hidrocortisona é o fármaco, o cortisol é o hormônio endógeno, né? Produzido pelo nosso organismo. Temos também a triancinolona, prednisolona, dexametasona, betametasona e vários outros. Tá? A prednisona é um profármaco, né? Então ele é convertido, né, no nosso organismo em prednisolona, e a prednisolona é o que vai possuir, portanto, a ação, né, glicocorticoide, né, anti-inflamatória, antialérgica e imunossupressora. Tá? Nomes comerciais e posologia estão no material complementar, tá? Que eu vou postar no Cigar. Então vocês podem ver, né, quais são os agentes corticoides, né, que são utilizados na clínica aqui no país. Bom, esses agentes eles podem ser divididos, né, de acordo com a sua ação anti-inflamatória, né, a sua ação retentora de sal, né, o que diz respeito, portanto, à sua ação mineralocorticoide, assim como também de acordo com a sua duração de ação.
tá? Então, os glicocorticoides, né, são aqueles que vão possuir maior ação anti-inflamatória, antialérgica e imunossupressora, tá? Então, a gente tem a hidrocortisona, cortisona, prednisona, prednisolona, metilprednisolona, triancinolona, betametasona e dexametasona, tá? Então, são agentes, né, que possuem ação anti-inflamatória, tá? E alguns desses agentes também possuindo um efeito retentor de sal ou uma ação mineralocorticoide, né? Em especial a hidrocortisona, né? Que é o cortisol, tá? Então o cortisol ele possui uma ação glicocorticoide, né? Anti-inflamatória, de mesma magnitude do que a sua ação mineralocorticoide. No entanto, os derivados sintéticos, né, do cortisol, como prednisona, prednisolona, metilprednisolona, triancinolona, betametasona e dexametasona, são agentes que possuem uma ação glicocorticoide, né, ou ação anti-inflamatória, antialérgica e imunossupressora mais proeminente do que uma ação mineralocorticoide, tá? Em especial a triancinolona, betametasona e dexametasona, onde essa ação mineralocorticoide ela é mínima ou quase nula, né? Muito embora esses agentes, né, em dosagens mais altas também possam desenvolver, né, um pouco de ação mineralocorticoide, o que pode acabar gerando, portanto, reações adversas ao uso desses agentes, né, como por exemplo edema periférico, né, que pode ser, portanto, causado por essa ação retentora de sódio e de água, tá? Mas, né, novamente, para a triancinolona, betametasona e dexametasona, esse efeito ele é bem menor, né, quase nulo, em relação à prednisona, prednisolona, metilprednisolona e a hidrocortisona, tá? Já a fludrocortisona é um agente que tem uma ação, né, retentora de sal e água muito mais proeminente do que a sua ação anti-inflamatória. Tá? Então é um agente considerado como um fármaco mineralocorticoide, né? Podendo, portanto, ser utilizado em alguma situação onde é necessário a utilização, né, de um fármaco com ação mineralocorticoide, né? Como por exemplo na terapia de reposição hormonal naqueles pacientes, né, que são incapazes de produzir a aldosterona. Tá? Com relação à duração de ação, né, a hidrocortisona é um agente classificado como ação curta, né, possui uma duração de efeito, né, de 1 a 12 horas. Prednisona, prednisolona, metilprednisolona e triancinolona são agentes de ação intermediária, né, com duração de ação de 12 a 36. E a betametasona e dexametasona são agentes que possuem ação longa, né, de 36 a 55 horas. Tá? Então isso difere um pouco, né, com relação à duração de ação desses agentes. E vale destacar também, gente, que a betametasona e a dexametasona são os agentes que têm maior, né, ação, né, glicocorticoide ou anti-inflamatória do que os demais agentes. Né? Então são agentes mais potentes, né, em comparação a prednisona, prednisolona e a hidrocortisona. Tá? Então isso também vale destacar. Bom, gente, com relação à farmacocinética, os corticoides são agentes bastante versáteis, né? Podendo ser administrados por via oral, intramuscular, intravenosa, tópica, né? Pele, olho ou pulmonar e retal. Né? Então vai depender, portanto, né, da doença, né, na qual esses fármacos vão ser utilizados. Né? Então, por exemplo, se nós temos uma alergia, né, um eczema, né, na pele, corticoides por via tópica. Né? Na asma, que é um processo inflamatório de caráter alérgico, né, os corticoides eles são utilizados essencialmente por via inalatória. Né? Para o tratamento da artrite reumatoide, né, utiliza-se corticoides, por exemplo, por via oral. Tá? Também pode se utilizar por via intraarticular, tá? E assim por diante. Tá? Então aqui nós temos, né, as vias de administração e, né, os principais agentes utilizados para cada via. Tá? Então são fármacos que se ligam a proteínas plasmáticas, né, como a albumina, proteína de ligação aos corticoides, metabolizados pelo fígado e excretados pela urina. Tá?
As reações adversas para os corticoides podem acabar limitando muito o uso desses fármacos, né? Então, quando é necessária a terapia com o corticoide, né, o clínico, né, o médico, ele precisa avaliar muito bem os riscos e os benefícios, né, do tratamento corticoide para o paciente, né? Visto que, embora esses agentes tenham uma importante ação anti-inflamatória, imunossupressora e antialérgica, esses agentes também vão ativar os receptores corticoides em diversos outros tecidos, né? Gerando, portanto, reações adversas. Tá? Então aqui nós temos algumas reações adversas, esses fármacos. Tá? Então são agentes que podem retardar o crescimento em crianças, né? Visto que os corticoides eles podem reduzir a liberação do hormônio do crescimento, né? Pela adenohipófise. Né? Os corticoides isso pode acabar, portanto, né, reduzindo, obviamente, o crescimento das crianças, né, por reduzir a liberação do hormônio do crescimento. Podem também causar glaucoma, né, aumento da pressão intraocular, porque os corticoides estimulam, né, a produção do humor aquoso. Distribuição centrípeta da gordura corporal, né? Então a gordura ela é redistribuída, né, dos membros, né, da periferia para o abdômen, pescoço e face. Osteoporose, né, porque o cortisol, né, e os seus derivados sintéticos inibem a absorção do cálcio, aumentam a eliminação do cálcio e também pode estimular a reabsorção do cálcio, né, do osso. Aumento do risco de infecções, né, por conta da ação imunossupressora desses agentes, né? Então são fármacos que reduzem a ação dos fagócitos, reduzem a ação, o funcionamento dos linfócitos T, tá? Então isso pode favorecer o risco de infecções. Aumento do risco de diabetes, né, pela sua ação hiperglicêmica, aumento do apetite, distúrbios emocionais, né? O cortisol tem uma importante ação no hipocampo, né? Assim como também os seus derivados sintéticos, né? Os glicocorticoides exógenos, o que pode causar insônia, no sistema nervoso central como um todo, né? Euforia, irritabilidade, tá? A longo prazo podem causar depressão. Esses fármacos podem causar hipopotassemia, né, por a sua ação mineralocorticoide, né, em especial aqueles agentes de ação intermediária como a prednisona, prednisolona e a própria hidrocortisona, né, que também possuem uma certa ação mineralocorticoide. Hipertensão, né, que pode ser dado tanto pelo aumento do volume sanguíneo devido à ação mineralocorticoide desses agentes, como também pode ser devido a uma ação facilitatória que esses agentes possuem sobre o sistema nervoso autônomo simpático, né? Então eles podem aumentar a expressão dos receptores adrenérgicos no coração, nos vasos sanguíneos, o que pode acabar gerando aumento da pressão arterial, e o edema periférico, que pode ser resultado da ação mineralocorticoide desses agentes. Tá? Quando os glicocorticoides são utilizados, né, por um curto período de tempo, abaixo de 2 semanas, não é comum observar reações adversas graves. Né? Então a dose única, né, uma curta exposição aos glicocorticoides, né, tende a ser seguro, tá? Com exceção talvez de insônia, úlceras e alterações no humor, tá? Que são reações adversas que podem ocorrer dentro desse curto período, tá, de utilização dos corticoides. Só que acima de 2 semanas, né, todas essas reações adversas elas podem ocorrer em uma parcela significativa dos pacientes. Tá? Então, quando se necessita de uma terapia corticoide por longo período, é sempre interessante utilizar agentes de ação intermediária, né, que são agentes que têm menor potência, né, como também utilizar a menor dose possível, né, com o intuito, portanto, de evitar, né, essas reações adversas a longo prazo. Temos uma exceção, né, a essa regra, né, principalmente com relação à saúde óssea e ao metabolismo glicídico, né, que é o deflazocorte, né, que é um corticoide, né, que aparentemente ele é mais seguro, tá, a longo prazo em comparação, por exemplo, à prednisona ou a outros agentes, no que diz respeito ao balanço do cálcio, né, e ao metabolismo glicídico.
Tá? Então, o deflazocorte ele tem uma menor ação sobre a absorção de cálcio no intestino, né? Uma menor redução do volume ósseo trabecular e conteúdo mineral ósseo, e reduzidos efeitos diabetogênicos em pessoas normais em comparação aos outros agentes glicocorticoides. Tá? Então, o deflazocorte ele passa a ser bastante interessante para o tratamento a longo prazo em pacientes com alto risco de osteoporose ou diabetes. Mas mesmo assim, gente, esse fármaco, né, o seu uso deve ser monitorado quanto à saúde óssea e níveis glicêmicos. O mecanismo pelo qual o deflazocorte ele é mais seguro, né, do ponto de vista da saúde óssea e no metabolismo glicídico ainda não é muito bem conhecido. Né? Os dados disponíveis eles vêm a partir de estudos observacionais, né, que demonstraram que esse fármaco ele é mais seguro em comparação a outros agentes no que diz respeito à saúde óssea e ao metabolismo glicídico. Tá? Então, né, é uma exceção, né, aqui à maioria dos glicocorticoides quando a gente olha no contexto, né, do osso, né, risco de osteoporose e também na alteração, né, do metabolismo glicídico. Bom, as complicações ao uso excessivo dos glicocorticoides, né, pode levar, portanto, à síndrome de Cushing, né, a doença de Cushing, que é caracterizada basicamente por todas as reações adversas que a gente comentou há pouco tempo. Né? Então, o uso crônico dos glicocorticoides pode levar a essa característica fenotípica, né, de maior deposição de gordura no abdômen, tá, na face e no pescoço, né, levando essa giba de búfalo. Né? Também pode levar a extremidades finas, né, braços e pernas, tanto pela redução do tecido adiposo, como também redução de massa muscular, né, pela ação dos glicocorticoides, hiperglicemia, né, estrias, pele fina por conta da maior degradação do colágeno. Tá? Os corticoides inibem, né, a deposição, a produção de colágeno. Que mais? Hiperglicemia, irritabilidade, né, pela ação dos glicocorticoides no sistema nervoso central e assim por diante, tá? Então, a síndrome de Cushing, né, ela tende, né, a seu maior risco de ocorrer com altas doses desses fármacos, né, por longos períodos de tratamento, tá? Então, isso também acaba sendo uma importante complicação com relação ao uso crônico dos corticoides. Outro ponto de interesse, gente, tem a ver com a interrupção do tratamento, tá? Então isso é bastante importante, porque esses agentes, quando utilizados por longos períodos, né, acima de 2 semanas especialmente, podem suprimir, né, o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, resultando, portanto, em inibição da produção do ACTH, consequentemente levando à atrofia, né, do córtex da adrenal. Tá? Então, isso pode fazer com que ao ocorrer a interrupção do tratamento, o paciente, né, ele possa desenvolver uma insuficiência adrenal aguda, né, porque ele perdeu a capacidade de produzir cortisol endógeno. Então, o paciente pode apresentar dor abdominal, febre, hipoglicemia, hipotensão, choque. Isso pode levar até mesmo à morte. Tá? Então, após um tratamento prolongado, né, com o corticoide, é muito importante ocorrer um desmame gradual, né, com o intuito de permitir o retorno da função do eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Tá? Então, o risco de supressão desse eixo hipotálamo-hipófise ele é maior, né, com o uso prolongado. Tá? Se o paciente apresenta já um fenótipo cushinoide, né, então ele já possui supressão do eixo, tá? Então isso, né, é uma relação positiva. E a retirada, né, o esquema de retirada varia bastante, né, de clínico para clínico, tá? Mas o ideal é reduzir gradualmente a dose até 5 mg por dia, né, de prednisona ou uma dosagem equivalente. Tá? Então, 5 mg de prednisona equivale, por exemplo, a 20 mg de hidrocortisona.
0,75 de betametasona e assim por diante. E ao chegar nessa dose, né, de 5 mg de prednisona ou equivalente, mantém essa dose por um mês, né, e ao final desse um mês realiza teste de ACTH, né, para verificar se, né, o eixo hipotálamo-hipófise ele voltou a funcionar, né, indicando, portanto, um retorno da função, né, do córtex da adrenal no que diz respeito à produção do cortisol endógeno. Tá? Então isso aqui é particularmente importante porque após um tratamento prolongado com esses agentes, né, a sua retirada abrupta pode levar à morte do paciente. Bom, gente, então as indicações de glicocorticoides é qualquer processo alérgico, inflamatório, né? Principalmente inflamações crônicas de origem autoimune e várias outras condições, né? Onde é necessário, portanto, uma ação anti-inflamatória, imunossupressora ou antialérgica. Então, doenças reumáticas, né? Que são, podem ser, portanto, uma indicação para esses fármacos, né? O lúpus eritematoso, doenças inflamatórias intestinais, asma, alergias, reações de hipersensibilidade, tá? Então tudo isso acaba, portanto, justificando o uso, né, desses fármacos no tratamento de diversas condições, né? Um ponto interessante é que a dexametasona reduziu, né, a mortalidade em pacientes com Covid-19. Né? Então a dexametasona já faz parte, né, do protocolo do tratamento do Covid-19, né? O que dá mais uma indicação, né, a esses agentes no tratamento aí, né, de diversas condições. Bom, aqui a gente tem um quadrinho, né, demonstrando que os glicocorticoides podem ser utilizados, né, em diversas áreas da medicina, né, no tratamento de condições, né, inflamatórias, né, sejam elas de caráter autoimune ou não, né, e de diferentes processos alérgicos. Né? Então, por exemplo, na reumatologia, né, então é uma área onde há bastante uso dos glicocorticoides, tá? Na própria neurologia, pneumologia, né, oncologia e assim por diante. Tá? Então são agentes, né, realmente, né, bastante utilizados em diversos contextos para o tratamento de, né, condições inflamatórias, alérgicas e condições imunes, tá? Autoimunes. Né? Mas o que sempre vale a pena destacar, gente, é que quando é necessária a utilização de um corticoide, é muito importante avaliar o risco versus os benefícios, né? Porque embora esses agentes tenham importante ação anti-inflamatória, antialérgica, imunossupressora, esses agentes também podem trazer consigo importantes reações adversas.